Paz do Senhor, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de capelania. Muito obrigado por você estar conosco aí, ter enganjado nesse aprendizado, né, sobre a capelania. Bom, nós já falamos na primeira aula, demos aí uma introdução, básica aí a respeito da capelania e nós vamos prosseguir agora. Vamos falar sobre algumas características que o capelão tem que ter. Você já sabe o que é capelania, que é o trabalho de um capelão de prestar atendimento religioso, a origem da palavra, você já sabe. Então nós vamos dar sequência aqui ao nosso ensino, que você tem em mãos aí o seu, né, o material didático aí que você recebeu em PDF, se você não imprimiu, mas tente aí fazer as anotações, um caderninho de anotações, porque o capelão é uma pessoa que está preparada a dar atendimento, então ele tem que se conhecer bem a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aí sempre ao lado, ó. Mantenha a sua Bíblia aí ao lado. Vamos utilizar um pouco mais a Bíblia hoje. Então vamos falar um pouco de algumas características, tá? Então vamos lá. Quais as características de um capelão? Vamos falar sobre características. Características de um capelão. Características que nós queremos colocar aqui para você são algumas coisas que a pessoa, para dar atendimento religioso, para atuar nessa área de capelania, ela tem que ter. Se ela não tem essa aptidão, tem que buscar em Deus ter essa aptidão. A primeira é ter o chamado para ministrar. Então você tem que ter o chamado para ministrar. Ó, o capelão tem que ter o chamado para ministrar. Ou seja, se você não tem a palavra certa, na hora certa, para ministrar a esta pessoa que vai receber o atendimento, você tem que se preparar. Tem pessoas que chega para fazer uma visita, mas vamos ver onde Deus quer falar. E fecha o olho, põe o dedo na Bíblia, puxa e lê. Isso aí quase é tirar sorte, né? Só falta você ter uma bolinha de cristal, deixa eu ver o que a bola de cristal me revela. Não, irmão, o capelão, ele tem que conhecer a palavra de Deus e saber a palavra certa, na hora certa, no momento certo, uma palavra específica. Não pode tirar a palavra na sorte, não. O capelão não é assim. O capelão, a pessoa que ela é preparada para ministrar, ela tem que saber o que ela vai ministrar. Tá? Por exemplo, você vai abordar os assuntos conforme a situação, o ambiente. Nós já falamos que o capelão tem que saber detectar o ambiente. Você tem que saber o ambiente que você está entrando e você tem que saber o que você vai trazer naquele ambiente. Existem algumas palavras bíblicas que para determinados ambientes, esta palavra ela vai deixar dúvidas, vai gerar incerteza, não cabe naquela hora, naquele momento. Tá? Você vai visitar um doente, aí você vai ler a palavra de Deus lá do rei Ezequias, põe a sua casa em ordem porque morrerá e não viverá. Você vai ler, você vai pôr o dedão aqui, onde Deus falar, aí abre lá, aí você vai ler. Põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí, como é que você vai passar essa palavra para a pessoa? Então, o capelão, o ministro, ele não age desta forma, tá? O ministro, ele não prepara uma palavra específica. O ministro, ele tem que conhecer a palavra de Deus, ó, conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai te orientar, o Espírito de Deus vai encher o seu coração, vai falar com a tua alma, vai mostrar na tua mente a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Ele vai trazer um despertamento à sua mente e você vai lembrar daquela passagem. Então você tem que conhecer a Bíblia. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, eles tiram sorte, eles procuram casar, às vezes dá certo, irmão.
Às vezes vai fazer igual o pregador que chegou lá na igreja, foi pregar na nossa igreja, convidado, e eu fiquei com vergonha. Eu queria colocar minha cabeça debaixo do altar e sumir. Que a pessoa pegou a Bíblia lá, irmão, vamos ler a palavra de Deus. Aí fechou os olhos, abriu a Bíblia lá e caiu numa página em branco entre Gênesis e o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Primeiro Testamento e o Bereshit Hadashah. Aí ele abriu entre a Tanakh e o Bereshit Hadashah, ele abriu, aí tinha uma folha em branco, falei, irmão, Deus não quer falar hoje. Que negócio é esse, irmão, que Deus não quer falar? Deus fala em todo tempo. O ministro tem que estar preparado para trazer uma palavra àqueles que precisam. Então a primeira coisa é você entender, todo capelão, toda pessoa que vai fazer capelania, tem que ter um chamado para ministrar. Tá? Então, você tem que ter esse chamado. Então, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar a palavra, você tem que se aperfeiçoar. Você não pode deixar, irmão, ir fazer uma visita de qualquer maneira. Você tem que ir fazer uma visita, um atendimento religioso. Eu não quero nem usar a palavra visita. Mas você vai fazer um atendimento religioso, você tem que ser uma pessoa preparada para isso. Quando eu digo preparada, você já está se preparando, você está fazendo esse curso, está se aperfeiçoando, mas você tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra de Deus, tem que conhecer o Primeiro Testamento, que você não vai fazer interpretação literal, que você não vai exigir o cumprimento da lei, pelo amor de Deus. Você não é um judeu, você não vai lá no hospital pregar o judaísmo, você vai falar de Cristo, que Cristo morreu pela humanidade, que Ele tem a solução, que se for da vontade dEle, Ele vai dar uma reviravolta na sua vida e você será mais do que vencedor. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na pessoa. Você está ali como uma assistência espiritual, um assistente espiritual. Você não está ali para trazer palavra de maldição, né? Mas você está ali para falar de Cristo, para declarar Cristo. Então, se você, meu irmão, ainda não fez um curso básico em teologia, se você ainda não se preocupou, se você é daqueles que diz que teologia é coisa do demônio, que a teologia, que a letra mata, meu irmão, então esse curso não serve para você, tá? Esse curso aqui é para pessoas que sabem o que está fazendo, para pessoas que têm dignidade, que querem realmente representar a Cristo em suas assistências, tá bom? Então você tem que rever os seus conceitos, se você é um desses. Mas se você está aqui com a mente aberta, preparado, então você tem que entender primeiro o chamado que você tem para ministrar. Outra característica do capelão que ele tem que ter é que ele tem que ter compaixão pelas almas. Tá? Tem que ter compaixão. Compaixão. Se você não tiver compaixão pelas almas, também você não vai se empenhar bem dentro da capelania. Porque, primeiro, você não vai ser assalariado. Você não vai receber. Lembra que eu falei que a capelania tinha dois tipos de capelão? Né? Capelão, primeiro, remunerado. Tem o capelão que ele é remunerado, que ele recebe remuneração, ele é pago para aquilo. Tem aquele capelão que ele é pago. E tem aquele outro capelão que não é remunerado. Ele é o quê? Ele é voluntário. Voluntário. Então você tem que entender que quando você recebe o chamado, que você entende o seu chamado e você tem compaixão pelas almas, você vai oferecer um trabalho de capelania voluntário. Você não vai receber financeiramente por aquilo. Às vezes, quando você tem uma igreja séria e o ministério reconhece o seu trabalho,
e o ministério te envia para fazer o trabalho de capelania, muitas das vezes aquele ministério vai se responsabilizar por você, você vai ser enviado a uma cidade que tenha um outro ministério representante deles, você vai ser bem amparado pelo ministério, você vai ter ali guarida, você vai ter pousada, você vai ter comida, você vai ter assistência, vão tirar algumas ofertas para abençoar a sua vida, porque reconhecem o seu trabalho voluntário, tá? E existe o capelão que ele é remunerado, e nós vamos falar disso mais na frente, do capelão remunerado, como é, mas como nós falamos de capelania evangélica, capelania eclesiástica, a capelania cristã, muitas das vezes, a maioria das vezes, não tem remuneração, a não ser quando a igreja envia esse capelão e aí o ministério se responsabiliza em ajudá-lo no trabalho que ele vai realizar, sabendo o ministério que você é uma pessoa frutífera e que vai dar aí retorno para o ministério, trazendo almas para Cristo, uma pessoa séria, uma pessoa que tem um trabalho sério e não é como esses picareta que só quer ter carteirinha para entrar em hospital. Nós não estamos aqui, irmão, para dar carteirinha para você entrar no hospital. Nós estamos aqui dando um curso para que realmente você queira fazer a obra de Deus. Isto é capelania. Tem gente que pensa que capelania é só para ter uma carteirinha para entrar nos lugares aí sem para ter acesso livre. Não se trata disso em nome de Jesus. Capelania é uma coisa muito séria e nós prezamos pela seriedade desse atendimento religioso. Então, por favor, não envergonhe a nossa escola ao lhe fornecer uma habilitação para tal tarefa. Não nos envergonhe, porque o nosso telefone vai constar na sua credencial. O nosso telefone, o nosso CNPJ, nós estamos validando você, habilitando para que você possa exercer essa função. Então, se ligarem lá aqui para a nossa secretaria, fulano de tal, ele é capelão, aí fez o curso com vocês, está habilitado por vocês, nós falamos assim, por que ele fez alguma coisa errada aí? Se a resposta for boa, não, ele é. Mas se você, irmão, atropelou as coisas, colocou os pés pelas mãos, não agiu segundo o ensino que nós entregamos, eu vou fazer igual Jesus. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Está até avisado aqui na secretaria, se fizer presepada, não vos conheço. Tá? Ah, mas você não deu a credencial? Ah, mas Jesus também não falou que eles profetizavam, que eles expulsavam demônio em nome de Jesus? Mas Jesus não conhecia, se utilizava. Então você pagou um valor, adquiriu a credencial, mas não está levando a sério o nosso ensino, porque não é isso que nós passamos para as pessoas que nós habilitamos, tá? Então, segundo ponto aí, compaixão pelas almas. Você tem que amar o que você faz. Você tem que gostar, tem que querer. Imagine se eu não tivesse amor em ministrar a palavra de Deus, como que eu ia conseguir gravar mais de 100 videoaulas de um curso, gravar outros cursos, gravação todo dia? Irmão, chega uma hora que você não aguenta mais, você não quer mais fazer. Mas quando nós fazemos aquilo que gostamos, para nós é um prazer realizar. Às vezes você vai ligar para cá para o escritório, você vai ser bem atendido, você vai pegar o meu telefone, vai falar comigo, Pastor Gilmar, é o senhor, estou com uma dúvida, eu vou parar, vou te dar atenção. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Então você, para ser capelão, para exercer o ofício de capelania, para fazer esses atendimentos religiosos, você tem que gostar, tá? Para você dar essa assistência, você tem que gostar. Então nós estamos falando de capelania assistencial. Nós ainda estamos falando da capelania assistencial. E para você fornecer essa capelania assistencial, você tem que ter chamado para ministrar, você tem que ter compaixão das almas, você tem que ter uma vida santificada, tá? Ó, vamos pôr aqui. Vida santificada. Isso aí, meu irmão. Uma vida santificada. Santificado não é que eu estou dizendo que você tem que ser santarrão de tudo, não. Vida santificada, você tem que ter uma vida separada, você agora não é qualquer pessoa. Algumas coisas que você fazia antes, agora você não pode fazer, porque você tem responsabilidades diante de uma sociedade que vai te julgar, uma sociedade que vai olhar para você, uma sociedade que vai passar a te ver com outros olhos,
então você também tem que ter essa seriedade, você tem que ter uma vida santificada, até porque, meu irmão, fazer trabalho de capelania é entrar na área do inimigo. Sabe o que é você saber que você tem um inimigo que mora naquele lugar, que ele já tem lá um quintal determinado, que ele já fez uma cerca lá, que ele diz, não, aqui quem manda é eu, e aí você vai pisar lá dentro para tirar almas que estão lá sofrendo, para apresentar Jesus e trazer para a luz de Cristo, é entrar na área do inimigo. Então você tem que estar bem preparado, tá? Vida santificada, vida consagrada, ó, consagrada. Além de você se santificar, além de você ser separado, você tem que estar consagrado, você tem que se consagrar à sua vida. Você tem que fazer as suas orações, os seus jejuns, a sua percepção espiritual tem que estar bem sensível, porque quando uma pessoa for conversar com você, você tem que ter o sentimento espiritual de entender o que está acontecendo naquela hora, naquele momento, tá? Você tem que entender o que está acontecendo para você resolver e dar uma boa assistência. Você tem que amar os aflitos, tem que ter amor pelos aflitos, enfim, tem que ter alguns requisitos aí que nós vamos falar aqui um pouco mais rápido, senão vai ficar muito extenso essa aula. Ó, vida consagrada, amor pelos aflitos, conhecimento bíblico, que nós já falamos. Você tem que ter conhecimento bíblico. Se prepara, meu irmão. Estuda a palavra, coma a palavra, leia a palavra. É de manhã, é à tarde, é pelo caminho, andando, correndo, viajando, trabalhando, vivendo. Palavra de Deus na mente. Tem que ter a palavra. Palavra de Deus. Então tem que estudar a Bíblia. Crente que não gosta de ler a Bíblia não serve para dar atendimento religioso. Como é que ele vai falar algo de Deus se ele não gosta de ler a Bíblia? Então tem que ler a Bíblia. Tem que ter fé, tem que ter fé. Tem que crer que o Senhor é capaz de operar. Você tem que crer que o Senhor é capaz de operar. Você tem que ter simpatia, cortesia. Tem que ser cortês. Olha aí. Tem que saber ouvir com atenção. O enfermo que está ali, ele precisa ser ouvido. Tá? Dá uma lida no nosso material aí. Tá tudo explicando aí. Ó, eu estou na página número 6 do nosso material didático. Ó, ter talento, humildade, submissão às autoridades. Você tem que ter submissão às autoridades. Você tem que obedecer às autoridades. Se você não tiver submissão, como é que você vai entender? Respeitar os regulamentos e cuidar bem da sua aparência pessoal. Então, você tem que cuidar bem da sua aparência pessoal, tá? Você tem que respeitar as autoridades, você tem que ter, você tem que ter isso aqui, é primordial que o capelão, a maior característica, vou pôr aqui a maior característica, vai. Maior característica do capelão. Tá? A maior característica que tem que haver em você, estou falando de uma característica, tá? Não estou falando da base. Daqui a pouco eu vou falar qual é a base da capelania que você tem que ter. Mas uma das suas maiores virtudes que tem que fluir de você, porque existe muita coisa. Se eu for ler aqui, irmão, é muita coisa. Deixa eu dar uma adiantada aqui, porque senão, tá? Uma das maiores virtudes que você tem que ter é isso aqui, ó. Você tem que ter isso aqui, ó. Ética. Meu irmão, se você não sabe o que é ética, você tem que fazer a matéria de ética cristã. Por isso que eu falo que se você não fez um curso de teologia, faça, porque é essencial que a pessoa que vai exercer a capelania, ela tenha ética, tá? Ética. Não estou falando ser rica, ter roupa cara. Eu estou falando ter ética. Tem que saber distinguir o que é ética, tá? Eu vou simplificar aqui porque não dá tempo. Isso aqui é um curso, é grande.
Ética é o modo de viver, ou modus operandis. Ok? Deixa eu encurtar para você aqui, só rapidamente, ética, que é o modo de viver, a maneira de viver, a sua maneira de transparecer a sociedade que você convive. Existem vários tipos de ética. Vários tipos de ética. Eu vou relacionar aqui, porque nós não temos tempo para falar muito sobre isso, e eu quero só te dar uma base. Então eu vou falar de dois tipos de ética. Tá? Duas éticas. Ó, por aqui, ó. Secular e cristã. Ok? Duas éticas. Secular e cristã. Pronto, eu estou simplificando. Eu não estou nem seguindo aqui. Isso aqui não está no nosso material. Não está no nosso material didático. Eu estou só simplificando. Então, você que quer prestar atendimento religioso, você tem que ter ética. Aí existem dois tipos de ética. A ética secular e a ética cristã, tá? A ética, ela também abrange cultura, ética cultural, né? Ética social, porque você, dependendo da cultura, o país que você vai, a cultura daquele país, você tem que conhecer e ser uma pessoa ética. Tá? Ética é você respeitar os padrões que já estão prepostos sobre aquela cultura, sobre aquela reunião, sobre aquela sociedade, sobre aquela religião, sobre aquelas pessoas. Você não pode chegar quebrando o que já há milhares de anos já está sendo feito daquela maneira. E você não pode falar que é heresia. Então você tem que saber separar ética. Então, ética é o modo de viver, o modo operacional, o modus operandi. É a maneira que você vai respeitar a lei. Então, dentro da ética cristã, você tem que conhecer o que é lei. Tá? Então, dentro da ética, você tem que saber o que é lei. Tá bom? Lei. Então, todo cristão tem que conhecer isso aqui. O que é lei? São as normas, regulamentos. E você, como capelão, você tem que obedecer os regulamentos. Agora, vamos lá. Eu vou colocar aqui, porque eu estou simplificando bem só para você assimilar. Se você assimilar só esse básico que eu estou dando, pode ter certeza que Deus vai te honrar e você será muito bem sucedido na sua missão. Existem 3 tipos de lei. 3 tipos de lei. Marca aí, vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui assim, ó. Pronto. A lei de Deus. Lei de Deus. 3 tipos de lei de Deus. Aí vou colocar aqui. A igreja, a lei de Deus, a lei da igreja. Eu vou pôr 3 tipos: lei de Deus, lei da igreja e a Constituição. Tá? Olha aí. Então você tem que entender isso aqui. Então a ética, ela te induz a você ser respeitoso com a lei, tá? Como nós falamos que tem ética secular e ética cristã. Então, secular abrange tudo que não é cristão. Então vou repetir. Secular abrange tudo que não é cristão. E ética cristã abrange tudo que é de Cristo, tudo que é cristão. Só que o cristão aqui, essa pessoa, ela
tem que saber o que é ética e saber respeitar as leis, as autoridades. Então, vamos colocar desta forma 3 leis de Deus, Constituição e a igreja. Então, qual é a lei da igreja que o cristão tem que respeitar? A lei da igreja já demanda as normas e regulamentos. Ó, vamos colocar aqui, ó, normas e regulamentos. Nota aí que isso aqui não está na apostila. Normas e regulamentos ministeriais, a qual pertence. Ok? Então, quando nós falamos de lei da igreja, são o quê? As normas e regulamentos ministeriais a qual você pertence. Então, o cristão, ao ministério que ele pertence, ele tem que respeitar as normas, os regulamentos que o ministério adotou para o melhor desempenho do trabalho ministerial daquela igreja. Então, se você participa de uma certa denominação religiosa, você tem que prestar atendimento, obediência dentro da ética, porque é o modo operante daquele ministério, é a maneira de viver daquele ministério. Então, vou dar um exemplo aqui, bem simples, para você entender. Na sua igreja, um exemplo, você está na sua igreja. Na sua igreja é um costume da igreja bater palma. Está lá batendo palma. Tá todo mundo batendo palma. Aí você vai para um outro ministério que não adota o bater palmas. Então, é falta de ética se você está participando de uma reunião que tem uma organização que não é a da sua igreja e você age diferente, você está agindo com falta de ética. Pela ética, você tem que realizar o mesmo modus operandi daquela igreja. Então, se lá na leitura da palavra todo mundo se levanta e na sua igreja não, fica sentado, aí você vai nessa igreja, todo mundo levantou, é falta de ética você ficar sentado. É como se você estivesse desrespeitando uma organização interna daquele lugar que você está. Então, o capelão, ele tem que ser uma pessoa inteligente, ele vai chegar no ambiente, vai observar o ambiente e vai se comportar dentro de uma ética visando os acontecimentos daquele ambiente. Ora, se todo mundo está ali parado naquele lugar, você não vai passar pela frente, atropelar lá para dentro. Não, meu irmão, você também vai esperar naquele lugar. Ética. Não vai passar na frente de ninguém. Respeito. Você tem que olhar o seu ambiente, então você vai usar de uma ética dentro do conhecimento da lei. Então tem a lei da igreja, que é ministério, um regulamento interno, são normas internas que não tem nada a ver com a lei de Deus. Às vezes, algumas normas ministeriais usam como base a lei de Deus. E às vezes não. Às vezes a igreja tem alguma norma, tem alguma regulamentação que não consta na lei de Deus. Tá? Então, tem que saber separar. Agora, o que é lei de Deus? Bom, a lei de Deus, Theos, aí é tudo que está revelado na Bíblia. Aí é a Bíblia. A Bíblia é a maior autoridade que vai nos revelar a vontade de Deus, as ordenanças de Deus, a lei de Deus. Então, o cristão tem que obedecer à lei de Deus, obediência dentro de uma ética, porque ética é o respeito a essas leis e o capelão não pode ser
uma pessoa que não respeite as ordenanças e as leis que estão impostas. E temos aqui a terceira lei, que é a Constituição. O que é a Constituição? Constituição é a lei que rege um país, estado, instituição, e etc. Pronto. E adversos. Então, a Constituição é a lei que rege um país, o Estado, um hospital, uma instituição pública, privada. Tudo tem uma Constituição, tudo tem uma lei. Até a igreja, ela tem que obedecer à Constituição. A igreja, existe o lado espiritual da igreja e existe o lado jurídico da igreja, o lado social da igreja. Então, a igreja, ela trata do lado espiritual. Então, você, como capelão, você tem que tratar do lado espiritual, mas tem também que conhecer o lado social, que existem normas e leis que você tem que cumprir, e você tem que ter ética, respeito, entender o modus operandi daquela instituição, respeitar e ser respeitoso para com eles, para receber também o respeito para contigo. Então, tem que entender isso aqui. Agora, eu posso, vamos colocar aqui, desobedecer. Desobedecer. Quando que eu posso desobedecer a lei de Deus? Eu posso desobedecer a lei de Deus? Bom, poder até você pode, né? Mas você não vai ter direito de entrar no céu. Por quê? Porque para ter o reino celestial, para ter a graça da salvação, você tem que ser uma pessoa que abrace a lei do Senhor, a lei como ensinamento, né? A lei como consolação, exortação, edificação, edificado na rocha que é Cristo, aceitar as palavras de Jesus, cumprir com os mandamentos de Yeshua, abraçar a visão de Yeshua, as realizações de Yeshua, aprender com Yeshua. Então, não tem como quebrar essa lei. Ou você serve a Deus ou a Mamon. A Bíblia diz que ou você serve a Deus ou ao diabo. Não tem meio termo, né? Então, a lei de Deus, ela é soberana. Ó, isso aqui é soberana. Soberana, tá? Não tem como desobedecer à soberania de Deus e ter direito à salvação. Então, primeiro ponto, a soberania de Deus, ela é inquebrável. Tem que se obedecer a Deus. Agora, a Bíblia diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades, porque tais autoridades são constituídas por Deus. Então, eu posso desobedecer à igreja? Eu posso desobedecer à igreja? Pode. Por quê? Porque a igreja, ela não é soberana. Ó, vou pôr aqui, ó. Não é soberana. E a Constituição? Ora, a Constituição diante de Deus também não é soberana. Ó, não é soberana. A soberania espiritual, a soberania celestial pertence só a Deus. A Constituição brasileira, ela é soberana por leis e normas que regem o país. Então, no país, ela é soberana. Mas quando se trata de Deus, ela não é soberana, ela não tem a soberania de Deus. Ó, então veja bem. Quando que eu posso desobedecer? Eu tenho que obedecer à igreja? Tenho que obedecer à igreja, você faz parte dela.
Você como capelão, você é servo de todos. Então você tem que ter essa ética cristã de obediência. Então você tem que obedecer à igreja, tá? Mas quando eu posso desobedecer à igreja? Você desobedece à igreja quando a igreja, quando ela quebra princípios de Deus. Ok? Então, se a igreja ela coloca uma norma, um regulamento que fere a soberania de Deus, que quebra a lei de Deus, porque a lei de Deus ela é soberana. Então, se essa lei da igreja, essa norma, esse regulamento, fere a lei de Deus, não é passivo de obediência. Aí você tem que desobedecer. Vou dar um exemplo. A igreja diz para você que a partir de agora você não pode mais pregar o evangelho para as almas que estão aí no mundo. Deus chamou a igreja para quê? Não é para pregar o evangelho? Mas o pastor aqui diz que não é para pregar o evangelho. Ele está ferindo a lei de Deus? Está ferindo a lei de Deus. Então essa norma, esse regulamento não é passivo de obediência. Porque ela vai de contra a norma, contra a lei, contra o regulamento, contra princípios de Deus concernente à sua palavra, tá? Então, quando desobedece a lei de Deus, não é passivo de obediência. Assim também é a nossa Constituição. Por enquanto, o nosso país é laico, mas existem muitos países aí que não se pode pregar o evangelho. E existem leis que determinam a morte de cristãos. Então, se o país agora, vai ser agora obrigado, aprovou na Constituição, eu estou dando um exemplo, pelo amor de Deus, estou dando um exemplo para você entender o que eu estou explanando aqui. Então, a Constituição agora aprovou, obrigatoriou, que todo pastor é obrigado a fazer casamento de homem com homem. Aí chega 2 rapazes na sua igreja, você como capelão, como ministro, chega para você e fala, nós queremos nos casar e eu vim aqui para você nos casar. Aí você fala, não, eu não vou casar porque não é regulamento do nosso ministério, nós não podemos fazer. Não, mas a Constituição diz que você tem que fazer. Aí vai esse casal aí de 2 homens, eles vão, te denuncia na delegacia, faz boletim de ocorrência, você está descumprindo a Constituição, é passivo de prisão, aí você vai preso. E aí, você obedece a Constituição, você casa ou você não casa? Meu irmão, se for para ser preso, você tem que ser preso. Essa seria uma lei que não é passiva de cumprimento, porque na própria palavra de Deus, Deus nunca estipulou o casamento de 2 homens ou 2 mulheres. Então, não pode, você estará descumprindo a palavra de Deus. Então, você aí vai ficar entre a cruz e a espada. Ou você obedece a Deus, ou você obedece à Constituição. Nesse caso, se a Constituição fere o princípio da lei soberana de Deus, aí ela não é passiva de obediência e você não estará pecando se desobedecer. Agora, se a lei, tanto que rege o país, o Estado, a instituição, você está desobedecendo, mas ela não fere a lei de Deus, pelo contrário, está em concordância com a palavra de Deus, então aí você estará pecando e você não pode desobedecer, porque desobedecendo você será réu de juízo. Então, se você desobedece um regulamento da igreja, se você desobedece as normas de um hospital, as normas de uma instituição, as normas de uma área militar, as normas de uma escola onde você está prestando atendimento, e essas normas é para o bem, ela não fere a lei de Deus, muito pelo contrário, corroboram para o bom andamento da vida social,
e você desmerece isso, então você está pecando diante de Deus e será réu de juízo. Então você tem que entender, separar isso aqui, ó. O cristão tem que entender que existem leis que, mesmo não estando na palavra de Deus, não estando aqui, são leis que não ferem a lei de Deus, pelo contrário, corroboram para o bom andamento da vida social e cristã e que é passível de toda obediência. Por isso a palavra de Deus diz, obedecer em tudo às autoridades, porque são constituídas de Deus. Agora, quando a autoridade é anticristo, quando a autoridade é anti-Deus, aí não merece obediência. E isso tem cristão que não entende. Então você, como capelão, tem que ter isso na mente e obedecer às normas e regulamento como um bom soldado de Cristo Jesus, sabendo separar as coisas. Você tem que saber separar o que é lei de Deus, o que é norma ministerial, o que é norma institucional, porque tem pessoa que diz, mas naquela igreja pode isso, naquela igreja não pode, então eu vou para aquela igreja porque lá eu posso fazer. Mas isso que pode fazer naquela igreja fere a lei de Deus? Se fere a lei de Deus, aquela igreja está anticristo, aquela igreja está com normas anti-Deus. Se você for lá para fazer isso, você vai estar pecando mesmo dentro da igreja, porque a igreja é anti-Deus. É complicado, né? Mas pastor, o que isso tem a ver com capelania? Isso tudo a ver, meu irmão, é entendimento para que você possa ser respeitoso dentro de uma boa ética, de uma boa maneira de viver, você respeitar as normas que estão impostas nessas instituições, dependendo do ambiente da onde você vai prestar um atendimento religioso. Você vai entrar na casa de alguém, é um ambiente familiar, então você tem que ser uma pessoa familiar, respeitosa, não usar palavras de baixo calão, não usar palavras torpes. Você tem que ver que você está entrando na casa de uma família. Se a mulher está sozinha, o marido não está em casa, você não pode entrar sozinho. Faz parte da ética, porque até dentro do lar existem normas que não estão escritas, mas estão incultas na consciência. Existem leis que estão incultas na consciência do certo e do errado. Imagine você estar na casa de uma mulher que pediu lá uma oração, mas você foi sozinho, você é um homem, está lá com ela sozinho, aí o marido chega do trabalho e pega você lá dentro com ela. Ô meu irmão, você não está sendo ético. Não é questão da Bíblia falar que pode ou não pode entrar. É questão de ética, respeito pelas normas familiares, que às vezes não tem nada escrito, mas existe uma lei, vamos colocar entre aspas essa lei aí, uma lei de consciência social que está inculta. Então tem coisa que nós não fazemos por causa de uma consciência social, porque a sociedade irá julgar certas atitudes como não sendo merecedoras de respeito. E aí você tem que saber separar isso. Então, se você vai fazer um atendimento religioso, a esposa está sozinha, olha, a gente vem outra hora que esteja o seu marido em casa, ou então você leva a sua esposa, porque se você entra com a sua esposa, nada irá se parecer com que você está fazendo algo de errado, porque você está junto com a sua esposa, ou acompanhado de mais uma irmã da igreja, mais uma capelã. Então sempre é bom estar de dois em dois, principalmente sexo oposto, que se torna até melhor para entrar em determinados ambientes. Tem ambientes que o homem, para entrar, fica um pouco assim, não tão bem visto. E a mulher entrando vai ser melhor a recepção. Então, às vezes a mulher ela se dá melhor em determinadas áreas do que o homem. Como também em algumas áreas o homem vai ser melhor, mais bem atendido, mais bem visto do que a própria mulher. Então, existem presídios que se a mulher for, os presos já vão olhar de uma maneira. Se o homem for, é olhado de outra maneira. Então, na hora da revista e tudo mais. Então, nós vamos falar disso mais na frente, eu não quero falar agora, mas eu quero que você entenda. Você tem que entender essa dinâmica de leis, de ordenanças, de constituições e regulamentação. E acima de tudo isso está a lei de Deus. Então, a lei de Deus ela é soberana e as demais não são soberanas. As demais aqui só serão soberanas
enquanto elas corroborarem com a lei de Deus. A partir do momento que elas se tornam anticristo, antibíblicas, anti-Deus, então não são merecedoras de respeito e não são merecedoras de serem obedecidas ou respeitadas. Que isso fique bem claro, tá? Eu acho que você é adulto o suficiente para entender o que eu estou falando e saber separar essas coisas aí. O capelão tem que saber separar esses acontecimentos, tá bom? E outra coisa, por que, pastor, que eu tenho que saber? Porque você tem que saber entrar, saber sair com ética, né? Usar roupas com pudor, principalmente as mulheres, tem que se trajar. Se você é uma mulher que vai exercer capelania, você tem que usar roupas com pudor, decorosas, né? Não indecorosas, decorosas. Você tem que se olhar no espelho, ver como você está saindo. Cuidado com roupas decotadas, coladas. Usa calça clara, roupa íntima escura, tá? Em contraste, roupa muito transparente. Se entrar numa luz lá, ver tudo. Tem que tomar cuidado. Você está entrando em lugares para dar uma assistência religiosa e você tem que ser ética, tem que ser uma pessoa respeitosa. Não é porque a Bíblia não diz que você vai fazer. Você tem que ser uma pessoa que tenha o respeito da sociedade. Quando o diretor da instituição, aquele que está responsável pela instituição, olhar para você, ele vai dizer, não, esse rapaz aí ele tem postura, essa mulher é educada, é respeitosa, sabe o seu lugar e eu aqui abro a porta para ela, abro o caminho para ele, porque ele sabe se pôr, sabe falar, não grita, é educado, não fica fazendo orações esparrapatórias, porque não precisa disso, ele sabe se colocar e faz um bom trabalho e é um homem e uma mulher de Deus instruídos na palavra e eles podem ter acesso a hora que quiser, porque nós vemos isso na vida deles. Então, o capelão tem que ter essa educação, tem que ter esse respeito e essa formação. Então vai se preparando aí, tá bom? Vamos aqui falar mais um pouco, que nós temos que continuar. E o capelão, você tem que entender que para exercer essa assistência, nós estamos falando da capelania assistencial, estamos dentro ainda da capelania assistencial, e dentro dessa capelania assistencial, que é assistir, dar apoio, né? Assistir, dar apoio, não é assistir de ver, ligar uma... não, é assistir em dar apoio, dar assistência, dar ajuda, estender a mão. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ó, Mateus 5, 13 ao 14. 13 ao 14. Vamos ver lá o que diz a palavra de Deus? Ó, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Mateus, pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 13. Pega a Bíblia aí, vamos ler. Capítulo 13. Aliás, capítulo 5, né? Desculpa, capítulo 13. Né? 13 é o versículo, capítulo 5. Mateus capítulo 5, ao vivo é assim mesmo, ao vivo é... Mateus capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Vamos ler aqui? Deixa eu ler para você aqui. Ó. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, ou for insípido, né? Com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, versículo 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, veja que o próprio Senhor Jesus, aqui em Mateus 5,
ele diz para aqueles que estão lhe ouvindo, né, para os seus discípulos, porque nós estamos falando aqui sobre a boa-aventurança, né, o Sermão da Montanha. O capítulo 5 de Mateus nos revela uma constituição do reino de Deus, ou seja, eu chamo de constituição porque são normas que Jesus está ensinando que compõem o reino de Deus, para entrar no reino, né? Bem-aventurados, misericordiosos, porque verão a Deus, e assim vai. Então ele está dando algumas normas que não é isso que eu quero falar agora, mas ele fala aqui sobre algo muito maravilhoso, porque ele fala sobre a influência dessa pessoa que se diz ser serva de Deus, que se diz ser filho de Deus, que se diz ser escolhido por Deus. Então ele vai falar dessa influência que o homem e a mulher de Deus têm que ter. Aí Jesus fala assim, ó, vós sois o sal da terra. E aí no versículo 14 ele fala, vós sois a luz do mundo. Então ele compara, e eu quero dizer que o capelão, né? No caso, você que vai prestar esse atendimento religioso, você tem que pôr no seu coração e tem que entender que você é, ó, luz do mundo e sal da terra. Anota aí. Luz do mundo e sal da terra. O capelão, ele é luz do mundo e sal da terra. Quando uma pessoa procura a você que vai prestar uma assistência religiosa, é porque ele vê em você algo diferente. Então você tem que entender que você, como luz, você tem que agir de uma maneira. Como sal da terra, você tem que agir também de uma maneira. O que Jesus está querendo dizer aqui é sobre a influência. Influência. Ó, vamos pôr bem grande aqui. Entre aspas, influência. A influência que você deve ter, que você deve exercer. Você não pode ser influenciado, mas você é chamado para influenciar. Quando a influência vai daqui para lá e quando a influência vem de lá para cá. Então você não pode ser influenciado. Olha que ele fala, você é luz do mundo. É luz do mundo. Deixa eu rapidinho falar isso aqui para você. Eu não quero me deter muito nisso. Mas existe 3 tipos de luz que eu quero compartilhar com você. Tá? Existe muito mais, mas eu quero citar 3 tipos de luz. Luz do mundo. Ó, vamos lá. 3 tipos de luz. Tá? Três. Então vamos por aqui. Luz. Pronto. Luz. Ó, vou fazer aqui. 3 tipos de luz. Tá? Primeira luz, que é a luz elétrica. Olha aí. Essa luz que está iluminando aqui para nós poder fazer essa gravação da videoaula. Tem umas lâmpadas aqui acesas para iluminar, senão fica muito escuro. Então, luz elétrica. Deixa eu colocar aqui. A luz elétrica. Luz elétrica. Primeiro, luz elétrica. A luz elétrica, ela é produzida pelos homens. A luz elétrica é produzida pelos homens. Tá? Então, ela pode ser apagada. Vou apagar aqui, ó. Olha aqui, ó. Apaguei uma luz, acendi. Né? Eu tenho aqui uma luz aqui que clareia. Então, eu domino, eu controlo essa luz. Mas eu controlo essa luz até ela não dar problema lá na fonte, porque ela pode dar problema lá na fonte. Se passar um caminhão, bater no poste, essa luz que chega aqui, ela vai apagar. Então, essa luz que eu tenho um domínio sobre ela, mas é um domínio momentâneo, porque não depende de mim. Essa luz, ela é uma luz externa, feita pelos homens, que é gerada da natureza através do gerador de energia e assim vai. Mas é uma luz produzida. Então, nós temos a luz aqui,
que é produzida pelos homens e que os homens podem controlá-la, podem apagar a hora que quiser. Segunda luz, ó, é a luz da natureza. Luz da natureza. Eu vou colocar aqui entre parênteses o sol. Ó, vou colocar aqui entre parênteses a lâmpada, só para entender. Bom? Então, entre parênteses o sol. Então, a segunda luz é a luz do sol que ilumina a Terra. Aqui é noite, no Japão é dia, está dando a volta na Terra, é um sistema, um planeta que nós chamamos de Sol, que tem a luz própria. E esta luz é uma fonte de energia que o homem não consegue apagar. Ninguém vai daqui lá e vai apagar. Então, é uma fonte de luz que o homem não tem domínio. Porém, ela não abrange o mundo inteiro ao mesmo tempo. A luz do Sol, ela paira em um local do planeta, fica dia, mas no outro local ela não alcança, fica noite. E aí, conforme ela vai andando, a luz vai deslocando, e aonde tinha luz passa a não ter, e aonde não tinha passa a ter. Então, o homem não tem controle sobre a fonte, porém, ela não abrange o mundo inteiro. Agora, o homem pode fugir desta luz se ele quiser. Ele entra dentro da casa, fecha os vidros, tampa as janelas, pode estar sol lá fora, mas dentro da casa vai ficar escuro porque ele fechou tudo. Pode entrar numa caverna, então o homem consegue até se esconder desta luz. E a terceira luz, vamos colocar aqui, ó, é a luz de Deus. Vamos colocar aqui, ó, Cristo. Tá? Aqui é a luz de Deus, Cristo, luz divina. Essa luz de Deus, que o homem não tem domínio, a fonte é inesgotável e essa luz alcança o mundo inteiro, em qualquer parte, qualquer região. É uma luz completa, fiel, poderosa, capaz de iluminar o espírito, a alma, o corpo, tem poder sobre a matéria, pós-matéria, antimatéria. Esta luz de Deus é gloriosa. E quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, ele não está falando de forma literal, mas ele está falando da influência que a luz de Cristo tem sobre a matéria, sobre o mundo, sobre tudo. Ou seja, o homem não pode apagar a fonte de Deus como ele pode apagar a luz elétrica. O homem também não pode produzir porque ele não tem domínio sobre esta luz. O homem não pode apagar o sol, mas consegue impedir o sol de chegar a ele. Se ele se enfiar debaixo de uma construção, cobertura, ele consegue se esconder da luz do sol. Mas da luz de Deus, o homem não tem influência, não tem buraco, não tem casa, não tem lugar nenhum que o homem possa fugir da luz de Deus. Porque ela é incontrolável. O homem não pode influenciar. O homem ele influencia a luz do sol? Influencia. Se ele quiser, ele pode influenciá-la. Ele pode até usar, como usa, para transformar em energia elétrica, painéis solares, está se utilizando a luz do sol. Mas a luz divina, o homem não pode fazer nada com ela. Ou Deus entrega essa luz para o homem, ou ele não vai ter essa luz. Então, quem é cristão, quem está nos princípios da palavra de Deus, recebeu em si esta luz poderosa, essa luz espiritual, essa luz que está lá em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Oh, glória! Então, esta luz que está em nós, é esta luz que tem que estar no capelão. Então você, meu irmão, que vai prestar essa assistência religiosa,
Você tem que ter essa luz radiante, você não pode manusear esta luz ao seu bem-querer. Tem pessoas que querem articular com essa luz da maneira que lhe for mais propícia, mas nós não podemos manipular a luz de Deus. Esta luz, ela é influenciadora. Quando você tem a luz de Deus e você começa a falar de Cristo, quem está ouvindo vai sentir a luz penetrar nele, vai agitar o seu coração e vai começar a influenciá-lo, e ele vai querer também fazer como você faz, obedecer a Cristo como você obedece. A fé dele vai renovar, a fé dele vai aumentar, ele vai querer buscar a verdadeira palavra de Deus, porque esta luz é influenciadora. Influência. Então, Jesus está dizendo, vós sois a luz da terra, vós sois a influência da terra. A terra será regida pela influência de Deus que habita em vós. Agora, tem cristão que ele não influencia ninguém. Se ele andar com os amigos dele um mês, em vez dele trazer os amigos para a luz, é os amigos que levam ele para a escuridão. Porque ele não consegue influenciar, ele é influenciado. Então, influência, está falando de influência. Agora, Jesus também diz que vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E ele diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder esta luz, e vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, ou se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Também fala de influência. Eu já vi muitas pessoas, eu quero te trazer agora à mente isso, para que você abra um pouco mais a sua mente, que eu já vi muitas pessoas falar que sal é tempero. Irmão, eu não sei de onde que tiraram da cabeça que sal é tempero. Coloquei, sal não é tempero. Guarde isso aí. Tá? Sal não é tempero. Eu vou te provar que sal não é tempero. O que é tempero? Tempero é mistura de sabores. Escute. Tempero é mistura de sabores. Você pode até querer procurar isso no dicionário depois, se quiser. Tempero é quando uma coisa é temperada, tem vários ingredientes que vão dar um sabor específico àquilo que é temperado. O sal não é tempero. Para que serve o sal? O sal é para salgar. Só isso. Só isso. O sal é para salgar. Só para isso. Qual é o sabor do sal? Salgado. Quando uma coisa você vai provar assim, um arroz, aí você prova o arroz e fala, tá salgado, você abusou do sal, hein? É assim que você fala? Você abusou do sal, tá salgado. Você colocou muito sal. O sal é para salgar. Então, o sal, ele também está como influência. Porque a coisa mais interessante do sal é que você pode pegar qualquer líquido, qualquer comida, qualquer prato. Aonde você colocar o sal não pega o gosto daquilo que ele é colocado e nem pega o sabor daquilo que ele é colocado. O sal, aonde ele cair, ele vai tornar salgado, ele vai salgar. Então, aonde você coloca o sal, aquilo que recebe o sal vai passar a ter o sabor do sal nele. Então entenda que o sal, ele tem essa característica dele, que ele não é também, o sal não é influenciado por nenhuma comida, ele é sal e é sal e é sal. Ele nunca deixa de ser sal. Aonde você jogar sal, ele vai ser sal. Você faz um suco de laranja, docinho, coloca sal para você ver. O sal não fica doce, pelo contrário, aquele suco que estava doce
vai perder o sabor, porque o sal vai gerar uma influência dentro daquele líquido. Aonde você coloca o sal, ele vai gerar uma influência. Deus está dizendo: vós sois o sal da terra. Vocês vão gerar uma influência sobre a terra. Por onde você for passar e caminhar, você vai gerar uma influência sobre os lugares, sobre as pessoas. Você é um influenciador de Deus. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa orientação capelânica. Você, como uma assistência espiritual, religiosa, como capelão, você tem que gerar influência, você tem que influenciar. Você não pode ser um capelão e ir lá prestar um atendimento religioso e ser influenciado pelo que você encontrar. Você vai entrar numa situação, vai olhar a situação, você vai ver o ambiente, mas você não será afetado, não será influenciado. Você chegará naquele ambiente com a paz do Senhor, com a glória de Deus, com as palavras de Cristo, e você vai influenciar aquele doente, vai influenciar aquela pessoa que está amarga, vai influenciar aquela pessoa que está ali presa, que está querendo morrer, que quer tirar a própria vida. Você é um influenciador de Deus para mudar a história de alguém. Glória a Deus. Às vezes eu tenho que me conter aqui, irmão. Se uma pessoa passar lá na rua, está escutando eu falando aqui dentro dessa aula bem alto. Então, você tem que entender isto. Entenda, você é um influenciador. Então, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, não tem como vocês não salgar, não tem como vocês não influenciar. Se você perder a influência, então você não vai servir para nada. Se você for influenciado, você não serve para nada. Então, eu quero deixar aqui esta palavra. Se você for exercer capelania e ser influenciado por pessoas, por coisas, por movimentos que não provêm de Deus, desista. Você não serve. A palavra do Senhor diz que para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esses cristãos que são influenciados pelo mundo acabam sendo pisados pelos homens. É cumprimento da palavra de Cristo, que é Jesus que fala aqui. Então, esta passagem me remete a mostrar para você a importância do seu atendimento religioso. Então você tem que ter isso. O capelão é luz do mundo. E a base, deixa eu mostrar isso aqui para você. A base do capelão, porque além de você influenciar, ao fazer a sua assistência religiosa, ao você realizar a sua assistência religiosa, você tem que ter uma base. A base da capelania. Ó. A base da capelania. Pastor, qual é a base da capelania? A base da capelania, vamos colocar aqui, ó, bem grande. Amor. Tá? Amor. Amor é a base da capelania. Você tem que entender o que é isso aqui, ó. Ah, pastor, eu sei o que é amor. Mas será que nós sabemos o que é amor mesmo? Será que nós compreendemos a grandiosidade do amor de Deus? Será que nós sabemos? Existem dois tipos de amor. Deixa eu fazer isso aqui para você. Ó, deixa eu acertar melhor aqui. Para nós fazer isso aqui. Vou colocar melhor aqui, tá? Ó, amor. Amor, então vamos colocar aqui. A base. Amor. Existem dois tipos de amor. Vou até dividir aqui no meio. Eu acho que mais ou menos no meio aqui, né? É mais ou menos isso aqui. Dois tipos de amor. Ficou torto, né? Deixa eu endireitar. Dois tipos de amor. Anota aí. Não, isso aí não tá no nosso material didático, tá? Não tem aí não. Anota aí. Melhorou. Há dois tipos de amor. Bom?
Anota aí. Primeiro, põe aí, divino e o humano. Anota aí. Amor divino e o amor humano. O capelão, quem vai exercer capelania, tem que conhecer a respeito do amor. A respeito do amor. Deus não quer que nós sejamos ignorantes a esse respeito. Então, amor humano e divino. No amor humano, nós temos aí 3 formas, não é 3 tipos de amor, são 3 formas de demonstrar o amor humano. O amor humano. Existem 3 formas de demonstrar o amor humano, tá? No grego, ó, vamos por aqui, no grego. Quando a Bíblia foi transliterada, foi demonstrado 3 palavras gregas que definem o amor humano. Os grandes estudiosos gregos, grandes homens, né, estudiosos da palavra de Deus, definiram o amor de 3 formas. Ou seja, existem 3 palavras para definir o amor humano. Vamos lá? Você já sabe, vamos anotar. Primeiro, é o amor filéu. Filéu, ou amor filos, tá? Filos ou filéu. Então, a primeira palavra grega para amor é filéu. Segunda palavra grega para amor é storge. Marca aí, storge. E a terceira palavra grega para definir o amor humano é eros. Então nós temos aqui 3 palavras gregas para definir o amor humano, que é o amor relacionado à humanidade, ao homem. E temos uma palavra grega, deixa eu colocar aqui no grego, que define o amor divino. Então aqui só tem uma, que é ágape. Ágape. Então, dentro do original grego, ou dentro da língua grega, existem 4 palavras para amor. 3 define o amor humano e uma define o amor que é de Deus. Não tem como usar mais palavras para definir o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é completo, ele é único. Tá? Deus, deixa eu colocar aqui, ó. Deus é Adonai. Adonai, vamos colocar aqui. Deus, Adonai, ele não tem amor. Deus não tem amor. Guarde isso. Deus não tem amor. Deus, ele é amor. Tá? Então, Adonai é amor. Ele não tem, ele é. Ele é o próprio gerador do amor. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos junto com o Espírito Santo o amor de Deus, o ágape de Yahweh. Por quê? Porque Cristo, Yeshua, é amor. E quando ele habita em nós pelo Espírito Santo, pelo Ruá, né? O Ruá ágil,
quando ele habita em nós pelo rua ágil, então aí o pneuma, né? Pelo pneuma ágil, que é em grego, pneuma espírito, ágil santo, quando ele habita em nós pelo pneuma ágil, então nós passamos a ter o amor de Deus. Agora, utilizar esse ou utilizar esse depende de você. Depende de você. Porque o amor de Deus, ele não é dom, irmão. Por favor, não vá dar uma assistência religiosa e falar que a pessoa precisa ter o dom do amor. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não existe dom de amor, porque amor não é dom. Não é dom. O amor é fruto. O amor é fruto, não é dom, é fruto. Então temos aí no ágape. O que é o amor fileu ou filos? Tá? O amor filos é o amor fraternal. Isso aqui. Vamos por aqui, ó. Fraternal. Tá? Fraternal, que é de amigo, conhecido. Então, esse é o amor fraternal, quando você, a pessoa não é seu familiar, não é nada seu, mas você tem um amor por ela. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que um irmão. Então, isso é o amor fraterno. Quando você ajuda uma pessoa, o ímpio, quem não é cristão, quem é cristão, quem não é cristão, quem não é cristão pode ter esse amor fraterno, tá? Então, o filéu, filos, amor fraterno. O que é o storge? O storge é o amor aqui familiar. Familiar. Vamos colocar aqui. Irmãos. Né? Familiar, irmãos. Então, o storge é aquele amor da pessoa que tem uma descendência sanguínea, familiar. Então, não, ele é meu primo, não, ele é meu irmão, não, fale mal de quem você quiser, mas não fale mal do meu irmão, não. Comprou briga com meu filho, comprou briga comigo. Isso é o amor histórgico, é o amor familiar, tá? E temos o amor eros, aqui o amor eros, isso aqui literalmente é carnal, né? Carnal, envolve casais. Casais, tá? Aqui é da complementação do sexo oposto, homem a mulher, mulher e homem e tal. Então, esse é o amor eros, que é o sexual. Vamos por aqui. Sexual. A atração, né? Então, temos aí o amor eros, tá? Então, no grego, quando se fala de amor humano, existem essas três palavras que vão definir. Agora, no grego, quando se trata do amor de Deus, é o ágape. O ágape é sacrificial. O ágape não tem distinção. Distinção. Né? O ágape tudo sofre. O ágape tudo sofre. Olha aí, tudo sofre. O ágape tudo suporta. Ó, esse é o ágape, que é o amor de Deus. Tudo é sacrificial. Quem tem um amor ágape de Deus, ele tira dele para dar para quem precisa. Ele não tem distinção. Eu não vou amar ele porque ele tem dinheiro para me dar, porque tem uma casa boa. Não, eu amo ele porque eu quero amar. Isso aqui é opção. Para os judeus, o amor só existe uma palavra também, que é ahavá. Para o judeu, amor deixa eu colocar aqui, ó. Ahavá. 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 Ahavá, que
É um patar, patar e aqui é um kamatz. Ahavá, termina com H aqui. Pronto, ahavá. Isso aqui é amor, é o amor para o judeu. Então, para o judeu, o amor é ahavá, que reflete o amor de Deus. Ahavá. E aqui é profundo, viu? Aí eu até quero dizer, nós temos aí um estudo, nós estamos dando aula de hebraico, e nós temos um curso de hebraico, se você quiser fazer, é uma bênção. Eu oriento você a fazer o curso de hebraico, que você vai aprender coisas boas. Então, no hebraico, o amor é ahavá, tá? É o alif, que é a raiz do amor, é o alif, que é o ahav. Alif, o re, o beit, e aqui repete o re. Então temos aqui o alif representa Deus, representa uma conexão entre o espiritual e o humano. Ó, isso aqui é uma conexão, aqui o alif, ele tem aqui uma ponta para cima e uma ponta para baixo, que nós chamamos de iod, tem um iod. Então ele tem um iod para cima e um iod para baixo. E aqui o alif, ele tem essa reta inclinada, que ela representa o vav, que é uma conexão, e também representa Deus. Então é o Deus que conecta, é o Deus que se conecta das coisas celestiais com as coisas humanas. Então Deus traz essa conexão do celestial para o humano. E aí temos a letra Re, que é o sopro, né? É a janela que dá a visão, que traz a revelação de Deus para nós. E também é um sopro. É o sopro de Deus, é o Re, ele é um sopro. E temos o Beit que é o bara, é o depósito, é a casa da onde é gerado todas as coisas. Então, o amor para o judeu, ele é uma construção. Isso aqui é amor. O amor para o judeu não é dom, o amor é uma construção. Você tem que construir o amor. O amor é através da atitude, através de uma vida direcionada para ajudar. E o amor é fruto. Na palavra de Deus diz que o amor é fruto. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você pode ler depois, diz que o fruto do Espírito é amor. Aí depois vem amor, aí vem paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Porque é amor. Então diz assim, ó, o fruto do Espírito é amor. É o amor sendo benigno, é o amor tendo paz, é o amor tendo alegria, é o amor sendo bondoso, é o amor tendo fidelidade, é o amor tendo domínio próprio, é o amor tendo mansidão. Então a base é o amor. Então o capelão, ele tem por base o amor. O amor é a base de toda assistência religiosa. Quando você vai prestar uma assistência, você tem que ter amor, mas não amor humano que você tem que ter. Porque esse amor humano aqui não resolve nada. Esse amor humano não traz o agir de Deus. O amor que tem que ter é o amor ágape, é o ahavá, é o amor divino que vai ser construído, gerado através de sacrifício, através de não ter distinção de pessoas. Você vai poder atender as vidas que necessita, sem olhar pela sua característica, pela sua posição social. Você vai atendê-la, dar assistência dentro da palavra, tendo este amor, este zelo, não tendo repulsa, porque tem uns que é isso, eu não vou não, que esse camarada aí, ele não merece. O amor não julga, o amor de Deus alcança a toda criatura. Então você tem que entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é por palavras, mas é por gestos, por prática e por vida. Tá bom? Então, todo capelão tem que ser sal da terra, luz do mundo e tem que ter amor. Então já aprendemos aqui nessa segunda videoaula algumas características que o capelão tem que ter.
tá? Então nós estamos falando sobre isso e na próxima aula nós vamos estender mais um pouco e vamos falar sobre o próximo. Então na próxima aula nós vamos falar do capelão, entendendo quem é o próximo, que tem pessoas que querem prestar assistência religiosa, mas não sabe quem é o próximo. Então na próxima aula nós vamos continuar nesta matéria. Que Deus abençoe sua vida e não perca aí a nossa próxima aula em nome do Senhor. Deus abençoe.